sobre o case que a gente está falando tanto sobre mercados, né? A gente tem insights em outros mercados que tiveram desafios, né? Se posicionar e entender todo o ecossistema e como explorar mercadologicamente o processo todo, né? E aí nós vamos estar falando sobre o case do café, né? E trazer aqui então a Caroline Barreto, ela que vai falar sobre o tema. A Caroline está por aqui? Tá aí. A Caroline que vai falar sobre o tema, o café e a experiência do consumo, né? Então, formada em gastronomia e confeitaria e panificação, barista e sommelier, trabalhou em renomados restaurantes como Dom, Família, Mancini e La Caserole. Apaixonada por café e suas possibilidades, atua no ramo há 10 anos. E hoje, né, ela está trabalhando, então, no grupo Três Corações, está trazendo esse case. Bem-vinda, querida. Obrigada. Bom, pessoal, obrigada. Aplausos. Oi, obrigada. Bom dia a todos. Obrigada pelo convite. Fico muito feliz de poder falar um pouquinho de café, né, nesse universo, um produto tão diferente, mas só de estar junto desde ontem com vocês, eu vi quantas semelhanças a gente tem, quantas possibilidades a gente tem de entender o que o café passou e vem passando e utilizar na erva mate, né, porque são produtos que têm muita sinergia. Então, hoje eu trabalho numa área voltada para a experiência de consumo, treinamento e operação, dentro do Grupo Três Corações. Eu tenho um time de baristas, né, e a nossa missão é entregar uma boa experiência do café. Então, eu trabalho dentro da área profissional, atendendo restaurantes, hotéis, bares, cafeterias. E a gente vai fazer toda a parte, desde o operacional até realmente o serviço e a entrega. Então, como a gente eleva essa experiência do café dentro dos nossos clientes. Aqui, obrigada. Então, antes de eu começar a falar um pouquinho dessa parte específica da experiência, eu vou só contextualizar o café, né, da onde ele veio, como ele chegou até aqui. E o café ele tem uma diferença muito grande, porque ele não é um produto típico do Brasil, né? O café ele é originalmente africano, da região da antiga Abissínia, onde hoje está localizada a Etiópia. E o café foi descoberto e começou a ser consumido graças às suas propriedades energéticas, né? Então, o primeiro grande motivo que levou o homem a explorar o café foi justamente a cafeína, para trazer mais momentos de energia, mais momentos de disposição. E ele começou a ser consumido pelos monges, que usavam o café para potencializar os seus momentos de reza e de vigília. Depois o café passa para o Império Árabe, e foram os árabes o primeiro povo a torrar, moer e preparar o café como uma infusão. Então, o café como a gente conhece hoje. E aí, após esses 1000 anos, né, com a chegada do domínio europeu, o café, sim, começou a tomar a forma que ele tem hoje. Então, os europeus ficaram apaixonados por café, o consumo do café começa a aumentar, mas o café ele é uma planta de terroir, né, ele tem uma limitação de terroir que eu vou mostrar para vocês, e o café não podia ser produzido na Europa. Então, os europeus tiveram a ideia de trazer os cafés até as suas colônias aqui nas Américas, e aqui o café encontrou seu terroir ideal, começou a se desenvolver. E em 1727 ele chega no Brasil. Então, quando a gente compara aí com culturas como o vinho, como a cerveja, é muito mais recente, né? Ele começou a ser explorado entre 500 e 600 depois de Cristo, mas só chega no Brasil em 1727. E ele chega aqui pelo norte do país, pelo estado do Pará. E o café teve grande importância, né? Regiões norte, centro-oeste e sudeste, principalmente, porque teve um grande desenvolvimento aí, tanto da economia como das pessoas no Brasil. Então, hoje, o café está presente em quase 70 países, nessa zona que a gente chama de tropical, então, entre os trópicos de Câncer e Capricórnio, porque ele é uma planta muito suscetível às mudanças de temperatura. O café não aguenta geadas, não aguenta temperaturas muito baixas, muito extremas. Então, ele gosta exatamente desse clima sombra e água fresca que a gente tem, invernos mais amenos. E dentro desse potencial de países que produzem café, a gente tem aí diferentes formas de cultivo, diferentes perfis de consumo e esse impacto direto do terroir que vai influenciar diretamente no sensorial do café.
Quando a gente fala em café, são mais de 100 espécies, mas a gente tem duas principais hoje, que são o grande foco do consumo, que são os arábicas e os canéforas. Então, eles são muito diferentes enquanto plantas e muito diferentes também enquanto bebidas. Então, os arábicas são plantas mais difíceis de serem plantadas, exigem maiores altitudes, são bebidas mais delicadas, mais suaves, e a gente tem mais de 200 variedades, né? Então, quando a gente ouve falar em Bourbon, Mundo Novo, Catuai ou Batã, a gente está falando de variedades dentro da espécie arábica. Os canéforas já são plantas mais resistentes, então vão bem a partir do nível do mar, são menos suscetíveis a pragas e doenças, têm bebidas mais intensas de sabor, com mais corpo, mais amargor e intensidade. São cerca de 50 variedades, as principais que a gente conhece aqui no Brasil são os robustas e os conilons, e tem o dobro de cafeína. Então, o primeiro case que eu queria mostrar, e que eu acho que tem bastante sinergia, né, com a erva mate, é o case dos canéforas, que por muito tempo foi uma espécie renegada. A gente entendia que um café para ser de qualidade, para ter qualidade, ele precisava ser 100% arábica. Quando, na verdade, eles são diferentes. É a mesma coisa que a gente falar dos vinhos. O que é melhor, um vinho branco ou um vinho tinto? Depende do que a gente busca, depende do nosso gosto, depende de qual momento. Então, a mesma coisa acontecia com os canéforas. Ele era um café mais barato, para dar volume, para dar corpo, e nunca se olhou para os canéforas. A gente nunca teve cuidado com ele, a gente nunca teve cuidado na produção. E o Brasil, especificamente, tem sido um grande precursor quando a gente vê no desenvolvimento que tem sido feito com os canéforas. Então, regiões como a Bahia, Espírito Santo, Rondônia, têm feito um trabalho muito grande do desenvolvimento dos canéforas, da comunicação, da valorização dessa espécie. E o que é muito bacana de ver é que é um pessoal muito jovem que está trabalhando com canéfora. Então, estão revolucionando as produções. E hoje em dia a gente já consegue encontrar em cafeterias, na própria Três Corações, cafés 100% canéfora. E isso tem sido uma grande quebra de paradigmas, uma grande mudança no meio da cafeicultura e algo que vem acontecendo aí de no máximo 10 anos para cá, com força maior nos últimos 5. E aí, quando a gente olha, então, um retrato do que é o Brasil na produção de cafés hoje, a gente tem Minas Gerais como grande produtor, né? Então, o Brasil hoje é o maior produtor de café do mundo, com larga diferença. A gente produz 1/3 de toda a produção mundial de café. Cada 3 xícaras tomadas no mundo, uma é nossa, uma é de café brasileiro. Com esse foco principal em Minas Gerais, que produz cerca de metade. Então, o Brasil produziu aí na última safra 50 milhões de sacas, Minas Gerais produziu aí 24 milhões, então um volume muito alto. Seguido aí do Espírito Santo, São Paulo, como eu comentei, Rondônia, que tem sido feito um trabalho muito legal com os robustas amazônicos. Então, o robusta plantado no meio da floresta, com um foco muito grande em preservação ambiental. Até Bahia, chegando aqui próximo no Paraná, que é onde a gente tem o Norte Pioneiro, que já foi um grande produtor de café, sofreu a geada na década de 70 e hoje em dia vem recuperando sua produção. E muito desse café está aí espalhado pelo mundo, né? Então, a gente tem Estados Unidos, que importa quase 20% do café brasileiro, mas também Alemanha, Europa, Japão. Então, o nosso café está presente no mundo todo. E uma coisa muito legal é que o Brasil, novamente, sempre foi visto, quando a gente olha historicamente, até os últimos 20 anos, 20 anos atrás, o café brasileiro era visto como café de volume, café de combate. E hoje em dia, quando você viaja, visita aí grandes cafeterias ao redor do mundo, quase 100% tem um café brasileiro, tem um café de alta qualidade brasileiro, tem parte dessa experiência. Então, essa é uma imagem que hoje em dia já não existe, de que o Brasil só faz volume, e o mundo tem entendido que a gente também faz, sim, muita qualidade. Isso tudo começa no processo, né? Então, aqui também foi uma grande mudança, porque o Brasil, nessa época de volume, não olhava na produção da qualidade. E aqui foi quando a gente começou a conseguir mudar essa chave, virar essa chave e mudar essa percepção. Porque o café é uma fruta. Então, como uma fruta, a gente precisa consumir maduro. Café verde lembra muito uma banana verde, né? Então, ele tem a astringência, tem amargor, ele é desagradável. Inclusive, café verde é um defeito muito grave que a gente encontra na bebida. Então, a fruta precisa ser colhida madura.
E aí o processamento dela, o processo antes da secagem, também vai ser um grande decisor no que é o perfil sensorial desse café. Porque a gente pode fazer a secagem com o grão inteiro, com a casca, polpa e mucilagem. A gente pode despolpar esse café, a gente pode fermentar esse café. Inclusive a fermentação, que também é algo muito novo para a cafeicultura brasileira, mas que nas últimas 5 safras para cá os produtores têm investido muito. A fermentação ela também vai transformar os aromas. Tem muitos produtores que conseguem um aumento de pontuação na qualidade do café. Então, esse processo que ocorre no campo também é decisor para a qualidade que essa bebida vai apresentar no seu resultado final. E a gente teve, como eu comentei, essa grande mudança quando a gente começou realmente a descascar os cafés. O que acontecia é que, como o volume era muito grande, a gente secava de qualquer jeito. Isso acabava gerando fermentações descontroladas que derrubavam a qualidade do café brasileiro. Então, com novas formas de beneficiamento, novas formas de trabalhar com esse café, os produtores brasileiros conseguiram esse aumento de qualidade e, consequentemente, esse reconhecimento que o café brasileiro vem tendo. Depois ele passa pela secagem e o último processo é a torra, que no caso do café é essencial, né? Então, o café verde, até eu tive a oportunidade de participar do Avalia Mate e muita gente falava dessas notas herbais, dessas notas mais delicadas, e no café isso é diferente, né? Porque se a gente tem essa nota verde no café, essa nota herbal, normalmente ela está um pouco mais vinculada com um defeito. Então, pode estar vinculada, por exemplo, com um café com uma torra subdesenvolvida. Então, isso foi muito interessante porque a gente vai fazendo de novo essas mudanças de chave. Mas é a torra que vai desenvolver no café todos os seus sabores e aromas. Claro, ele tem ali os precursores que vêm do terroir, que são da sua característica de variedade, mas a gente também precisa dessa torra que pode ser mais delicada ou mais intensa, dependendo do que a gente busca como resultado final. E aí, por último, né, porque o café também tem esse mesmo desafio da erva mate, tem o preparo. Porque a gente pode ter a melhor matéria-prima do mundo, torrada da melhor maneira possível, e se a gente não preparar com qualidade esse café, a gente não vai ter qualidade na bebida final. Então, alguns pontos que a gente precisa sempre prestar atenção, e isso vale muito para a degustação da erva mate também, né? Eu tive a oportunidade de aprender isso. Sempre respeitando a proporção. Então, proporção é basicamente a receita que a gente vai fazer, quantidade de pó de café para a quantidade de água. E isso também vem mudando muito, né? Porque quando a gente olha o café que nossas mães, nossas avós faziam, o indicativo de qualidade era a quantidade de colher de café que tinha, né? Se era um café fraco, era água de batata. E se era um café forte, intenso, esse sim tinha qualidade. E hoje em dia, quando a gente olha as recomendações de proporção aí pelos protocolos internacionais, essa proporção caiu quase que pela metade, né? Então, a gente já entende que o café não precisa ser tão concentrado e tão intenso para liberar os seus sabores e aromas. Que, pelo contrário, quando a gente faz uma diluição maior, quando a gente coloca um pouco mais de água, a gente consegue ter uma abertura maior dos aromas e uma percepção muito maior do que é essa bebida. Isso também vai influenciar na moagem, então a gente precisa moer esse café de acordo com o método de preparo que a gente vai utilizar, moagens mais grossas ou mais finas, sendo que moagens mais grossas, a gente vai ter uma interação menor da água com o pó de café, e moagens mais finas, uma interação maior, então uma extração maior das características. A água, que sempre deve ser pura, filtrada e livre de odores. Café é 98% água, então se essa água tem qualquer tipo de residual de sabor, qualquer tipo de residual de aroma, essa característica também vai passar para o café. A diferença é que a água para o café é um pouco mais quente, então a gente fala aqui entre 92 e 96 graus para o preparo do café, para conseguir justamente extrair todas essas características. E café também pode ser preparado com água fria, né? Então, a gente falou bastante aí nas palestras do chimarrão e do tererê, a diferença, e no café isso também acontece. Hoje em dia a gente tem o cold brew, por exemplo, que é um café extraído a frio, é um café preparado a frio, e é um café que tem uma característica sensorial totalmente diferente. Mas para o café, para a gente conseguir extrair essas características numa extração a frio,
a gente vai precisar aí de no mínimo 12 horas. Então, são preparos muito mais longos, chegando aí a 24 horas, para a gente garantir a correta extração de todas as características do café. E, por último, frescor. Então, o café ele é um grão extremamente sensível à luz, temperatura e, principalmente, oxigênio. Então, o café, depois de oxidado, ele perde totalmente os seus aromas positivos e vai desenvolver aromas negativos, aromas de velho, né? Tenho certeza que todo mundo já tomou um café que ficou na garrafa térmica o dia inteiro. Sabe, lá no fim da tarde, teve aquela experiência que não foi tão legal. Então, isso acontece muito rápido depois que o café foi preparado, mas depois do grão torrado, a gente também está falando aí, depois de aberto, de uma vida útil desse café de uma semana no máximo. Então, ele também tem um processo oxidativo muito rápido. E tudo isso a gente precisa garantir para justamente garantir essa experiência que a gente busca com o café. Então, novamente, não adianta nada o produtor ter feito um super trabalho, o mestre de torras ter feito um trabalho bacana, valorizado essas características, e a gente não ter na ponta uma mão de obra que está preparada, que está treinada, que conhece esse café para preparar esse café com qualidade. Então, esse é o ponto que eu particularmente mais trabalho na cadeia, né? Essa formação dos nossos baristas, porque hoje em dia, quando você vai numa padaria, você tem café, quando você vai num restaurante, você tem café, quando você vai numa cafeteria, você tem café, claro, mas quem está preparando o seu café, né? Essa pessoa que preparou o seu café, ela sabe preparar café? Ela sabe qual é a moagem correta, ela sabe regular um moinho, ela sabe determinar essa proporção. Então, é muito importante que a gente tenha essa mão de obra, que a gente tenha esses baristas treinados, né, esses profissionais treinados, para a gente garantir o preparo do café. E aí, quando a gente fala de preparo de café, eu vou até um pouco mais além, porque eu falo muito de experiência de consumo, né? Então, o que é essa experiência? É claro você ter um bom café na xícara? Sim, isso é essencial. Se você não tem um bom café na xícara, é impossível você ter uma experiência de qualidade. Mas a forma como esse café é servido também faz muita diferença. Eu vou falar daqui a pouquinho sobre as características de qualidade, os momentos de consumo nos quais o café passou, e vocês vão ver que hoje uma das coisas que o nosso cliente mais busca é a experiência. Então, quando ele recebe uma xícara de café, ele quer saber de quem é aquele café, de onde ele veio, como ele foi produzido, como ele foi preparado. Então, a gente também precisa treinar essas pessoas que estão trabalhando com o café para que elas saibam passar essas informações, para que elas saibam quem é aquele café, né? Então, esse serviço, essa experiência de consumo, ela vai permear todos esses momentos do serviço. Se tem uma coisa que a gente fica mais orgulhosa é quando a gente vai num restaurante e o garçom oferece um café, conta de onde ele vem, conta as características sensoriais, oferece, por que não, uma harmonização, por exemplo, com uma sobremesa, né? A gente falou bastante ontem. Então, isso acaba valorizando o café, e aquele cliente que muitas vezes ia degustar uma xícara, ele acaba degustando 2 ou 3. Então, isso também fomenta o consumo. E aí, o que eu queria trazer para vocês são essas categorias de qualidade, né? Então, tendo contextualizado esse momento do café, eu queria falar um pouquinho desse processo pelo qual o café passou e o que é um café de qualidade. Quando a gente olha, né, que várias pessoas passaram ali pelo nosso stand e falaram, nossa, olha que bacana, você tem uma embalagem de café com informação, com conteúdo. Então, o que é isso? Qual foi esse processo pelo qual o café passou? Eu queria começar explicando para vocês os momentos de consumo, que dentro do café a gente chama de ondas. Então, o consumo do café, ele começou lá na década de 60 com o que a gente chama de primeira onda, que é quando o café chegou dentro de casa. Quando as pessoas começaram a consumir o café no seu dia a dia, introduziram o café como um hábito. E, nesse momento, a ideia do café era trazer aquela energia, ser degustado no café da manhã, e nunca se falava em experiência, ele ainda estava restrito ali dentro de casa. No segundo momento, é justamente quando o café sai de casa e vai para as cafeterias. A gente tem um nome muito expressivo da segunda onda, que é a Starbucks. Então, a Starbucks ela foi a grande determinante dessa segunda onda e dessa mudança de consumo do café, porque foi quando as pessoas saíram de casa para tomar café. Elas entenderam que tinha um lugar que fazia uma proposta diferente de bebida, que ia fazer uma receita diferente, que ia colocar
gelo, sabor, chantilly, e que ia transformar essa bebida democrática. Então, aqui na segunda onda, foi quando também os jovens começaram a se interessar pelo café. Porque ele se transformou em algo a mais, né? Não era mais aquele café que se tomava em casa, sem prestar atenção e sem entender a qualidade. Na segunda onda, o café se transforma em um estilo de vida. Então, o diferencial da Starbucks é que as pessoas iam para ficar lá. O local, cafeteria, era um ponto de encontro. Era um lugar onde as pessoas iam trabalhar, era um lugar onde as pessoas queriam estar. Então, isso foi a primeira grande revolução que a gente teve no consumo do café. E hoje, a gente se encontra aí entre terceira e quarta onda. Ainda existem muitas cafeterias de segunda onda, quando a gente toma um café em uma cafeteria desse padrão. A gente tem outros representantes, France Café, Grão Expresso. São cafeterias onde você vai para tomar um café, mas ainda não tem o foco na experiência. E a experiência é o grande nome da terceira onda. Então, na terceira onda, é quando você entra numa cafeteria, tem um barista que sabe te falar os grãos que ele tem ali para te servir, de onde ele vem, quem são os produtores, como eles foram torrados, quais são os métodos de preparo disponíveis. Então, a terceira onda, ela carrega uma história junto com ela. O café deixa de ser uma bebida e passa a ser uma história a ser contada, né? A gente passa a querer saber mais daquele café, a se interessar mais por aquele café, a viver experiências. Então, a terceira onda, ela tem um valor agregado muito grande. E ela tem sido determinante quando a gente fala nessa evolução do consumo do café. É aqui que agora sim o jovem vem com muita força, porque o jovem, quando ele entra no mundo do café, ele já entra buscando uma experiência diferenciada. Ele não quer mais aquele café do dia a dia, ele quer realmente ter uma nova experiência. É aqui onde os produtores entenderam que valia a pena investir em qualidade, porque esse é um café que tem um custo mais alto, né? Então, ele estimula o consumidor a querer realmente pagar mais pelo café. E é também na terceira onda onde começam a surgir os grupos de coffee lovers, né? Que é ainda um nicho de mercado, mas são aquelas pessoas que realmente transformam o café como estilo de vida, que pesquisam sobre café, que vivem café, que estão presentes, às vezes, até em feiras profissionais do setor. É muito interessante, mas a gente começa realmente a agregar esse valor. E aí, a quarta onda, né? A quarta onda ainda existem algumas discussões do que vai ser, do que está sendo, mas a quarta onda, muita gente fala que é uma volta, na verdade, às origens. Então, é levar a terceira onda para dentro de casa. A gente já vê isso acontecendo, né? Então, o pessoal que tem vários métodos de preparo em casa, torradores que começam a ficar pequenininhos para que as pessoas possam torrar o próprio café em casa. Então, tem se discutido muito o que é a quarta onda, mas muitas pessoas falam nisso, muitas pessoas falam da conexão com a tecnologia, né? Então, o café se transformando cada vez mais tecnológico, seja na maneira de preparo, seja realmente nas conexões que o café faz. Então, o café inspirando outras conexões, inspirando outros segmentos. Mas hoje a gente sabe que ainda tem um caminho que está sendo percorrido, né? E aí, quando a gente fala nessa evolução das ondas, nas evoluções dos momentos de consumo, a gente também começa a determinar a qualidade desse café. E aí, quando a gente fala nessa determinação de qualidade, ela deixa de ser, como eu falei, aquele café que a qualidade dele era se ele era forte ou fraco, deixa de ser aquele café que era o que a minha avó tomava, que a minha mãe tomava, e ele passa a ter um protocolo de avaliação e de pontuação para a gente realmente ter um selo que vai me falar o que é aquele café. Então, quando a gente olha aqui para o Brasil especificamente, a gente tem 2 órgãos certificadores, um nacional, que é a ABIC, um internacional, que é a SCA. Então, vou começar contando um pouquinho da ABIC, depois eu entro no PQC, que é o Programa de Qualidade do Café. A ABIC foi fundada em 73. Ela era inicialmente uma representação das indústrias de torrefação e moagem. Então, a ideia foi garantir dar força para essas indústrias, para baterem em frente com o governo, para brigarem pelos seus ideais. E aí, em 89 foi anunciado, em 91 foi lançado realmente o selo de pureza da ABIC. Porque o que se percebeu? Que mesmo tentando brigar, tentando fazer frente, o consumo de café não aumentava.
pelo contrário, a gente teve até alguns anos de queda no consumo do café. Então, a BIC entendeu que ela precisava elevar essa qualidade, que ela precisava mostrar para as pessoas que a gente tinha café diferenciado. Então, o primeiro selo que foi lançado foi o selo de pureza, como o nome já diz, garante a pureza do café, né? Então, aquela história que a gente fala, tem milho misturado, tem pau, tem folha. Então, um selo de pureza garante isso, que o café é só café. Mas aí, em 2004, notou-se que isso já não era mais suficiente, que o consumidor ele estava buscando mais informações sobre essa qualidade. Então, foi quando foi lançado o PQC, que é o Programa de Qualidade do Café, que vai conferir para esse café certificações como superior, extra forte, tradicional e gourmet, que eu já vou falar um pouquinho mais sobre cada uma delas. Em paralelo a isso, a gente tem a SCA, que hoje é chamada SCA, Specialty Coffee Association, ou Associação dos Cafés Especiais, mas, na verdade, ela é uma junção de 2 órgãos certificadores, que foi a SCA-A, que era a Associação dos Cafés Especiais da América, com a SCA-E, que era a Associação dos Cafés Especiais da Europa. Então, houve uma fusão entre elas em 2017. Então, a gente consegue ver o quanto isso é recente, né? O quanto quanto é atual perceber-se que, poxa, não vamos nos separar, vamos nos unir para dar mais força e dar mais peso. Então, a SCA, ela usa o termo café especial, ou specialty coffee, como um selo de qualidade. Então, não é especial porque fui eu que fiz, não é especial porque eu gosto, não, essa é um selo, é uma certificação, que foi usado pela primeira vez em 1974. Então, apesar de já ser bem antigo, ainda é algo atual quando a gente fala em cafés especiais e nesses selos. Para vocês terem uma ideia, vou falar de dentro de casa, né, dentro da Três Corações, que hoje nós somos a maior indústria de cafés do mundo. A gente começou a trabalhar com cafés especiais em 2017. Então, foi quando realmente começou a ter demanda, começou a ter essa busca. A gente sabe que isso é mais antigo, vem aí de uns 20 anos para cá, mas nesses últimos 5, 10 anos, isso realmente tomou uma força e uma proporção enormes. Então, hoje são mais de 10 mil associados da SCA do mundo. E a SCA também faz um trabalho, a BIC também, mas a SCA faz isso, inclusive, voltada para o consumidor final, um trabalho educacional muito bacana também. Então, com cursos de método de preparo, de degustação, para que as pessoas realmente possam entender. Porque quando a gente fala desses selos, quando a gente fala de elevar a qualidade, a gente está falando também de um produto que tem um custo mais alto. Que quando o consumidor está ali na gôndola do supermercado, o que vai fazer ele escolher mudar de um café que ele já conhece, que ele gosta, que ele está acostumado e que custa metade, às vezes 1/3, às vezes 1/4 do preço de um café especial. Então, esse movimento de elevação da qualidade do café, ele necessariamente precisa estar atrelado a um movimento educacional, a ensinar para as pessoas, a mostrar para as pessoas por que esse café é melhor. E, inclusive, uma adaptação de paladar, né? Porque a gente está acostumado, culturalmente, aqui no Brasil, um café intenso, com muito açúcar. E aí, quando você fala de um café especial, por exemplo, a gente está falando de um café super suave, muitas vezes com uma acidez presente, e que a gente ainda está falando para não tomar com açúcar. A gente está acabando com aquele hábito de consumo que a gente viu com a nossa mãe, com a nossa avó, com a nossa família, que a gente reunia em volta de uma mesa. Então, não tem como fazer essa transição se essa transição não vier acompanhada de uma carga educacional junto. É um trabalho de formiguinha, não é fácil, porque às vezes a gente vai e fala com uma pessoa por vez, uma turma por vez, mas a gente nota que isso vem mudando, porque vocês vão ver, eu trouxe alguns números, que os cafés de alta qualidade têm aumentado o seu consumo de maneira muito mais acelerada do que os cafés tradicionais. Então, só para vocês conhecerem sobre cada um desses programas, né? Então, o PQC da BIC, ela vai falar em tradicional, superior e gourmet. São 3 grupos de classificação que são pontuados em uma escala de 0 a 10. Então, um ponto importante da BIC. Quando a gente fala em tradicional, superior e gourmet, a gente avalia parte dos defeitos desse café e só quando a gente chega no gourmet que a gente vai apresentar a qualidade. Isso é diferente quando a gente fala dos cafés especiais. Cafés especiais já têm a premissa de não ter defeitos. Então, a gente vai pontuar exclusivamente as suas qualidades.
Então, nesse cenário da BIC, né, nessa escala de 0 a 10, a BIC entende que a qualidade mínima apta para o consumo do café é a pontuação de 4,5. Então, 4,5 a gente tem o tradicional barra extra forte. É um café que permite até 20% de defeitos na amostra. Então, sempre a gente analisa essa amostra de 300 gramas, né? E a gente vai literalmente contar esses defeitos e fazer uma classificação desse café. Então, ele permite até 20%. E aí, esses defeitos, e aí, novamente, não é o milho, né? Não é o pau, não é a pedra, mas são defeitos como um grão imaturo, né? Um grão verde, um grão que sofreu uma fermentação ali descontrolada. Então, são defeitos que vão ter um impacto no sensorial. Por isso, muitas vezes, cafés tradicionais e extra fortes, via de regra, têm uma torra muito mais escura para mascarar a parte desses defeitos. Na categoria tradicional e extra forte, permite-se uma participação de canéforas, então uma parte maior de canéfora, justamente para potencializar essa intensidade. E aí essa pontuação vai de 4,5 até 5,9. Depois a gente passa para o café superior. O café superior ainda é um café que permite defeitos, aqui a gente está falando de 10% de defeitos, mas em muitas pesquisas e muitas somatórias que a gente já considera o superior como um café de qualidade. Então, vocês vão ver aí, quando a gente olha no total de consumo de cafés de alta qualidade no Brasil, a gente já está falando, inclusive, do café superior. Mas, como eu falei, é um café que ainda permite 10% de defeitos, é um café que permite uma porcentagem de canéforas, e é um café que ele já vai ter um sabor um pouco mais delicado, uma torra um pouco mais clara. E aí, por último, o gourmet. O gourmet, segundo a classificação da BIC, ele precisa ser 100% arábica, mas isso também está mudando, né? Como eu falei lá no começo, com essa valorização dos canéforas. Aqui a gente já está falando de um café que vai ser livre de defeitos, mas a gente vai começar a avaliar suas qualidades. Então, ele é uma bebida que já tem um perfil de doçura, já tem um perfil de acidez, não vai ter aquela intensidade que a gente encontrava nas duas classificações anteriores. E aí, dentro do gourmet, a gente tem de 7,3, podendo chegar até 10. Né? Então, a gente tem essa categoria. E aí, a gente tem os selos que são conferidos para o café. Isso é até um exercício interessante, quando vocês estiverem no mercado, procurem por esse selo, para vocês conhecerem, verem. Isso é muito legal, porque isso direciona o consumidor. Então, se eu chego num mercado, eu não conheço de café, e eu quero escolher o meu café, com base nesses selos, eu sei o que eu vou consumir e minimamente o que eu posso esperar da minha bebida. Então, é importante a gente lembrar essa escala de 0 a 10, porque muita gente depois pergunta, mas um gourmet é qual pontuação na escala da SKY? Isso são escalas diferentes. Então, a gente procura não fazer esse paralelo. Porque a escala da SK, a escala de cafés especiais, é uma escala que vai de 0 a 100. Então, a pontuação dela, a forma de análise, é diferente. Então, o que a SK vai fazer? Né? O que torna um café especial? Primeiro, a gente precisa ter um degustador profissional, que é o chamado Q-Grader, né? Quality Grader. E esse profissional, ele passa por uma prova, calibragens, e vai passar depois por renovações dessa certificação. Mas ele é balizado com Q-Graders do mundo inteiro para degustar um café especial. Então, para degustar e saber o que procurar, como procurar, em qual intensidade, e manter essa pontuação do café especial o mais padronizada possível. Esses provadores, eles vão fazer uma análise de 10 características desse café. Como eu falei, aqui a gente não avalia defeito. Se um café tem defeito, se apareceu o defeito em uma xícara da amostra desse café, ele já não é mais avaliado como café especial. E aí a gente vai avaliar e pontuar 10 características desse café, como fragrância, sabor, doçura, finalização, a limpeza da xícara e uma avaliação geral. E aí, nessa escala de 0 a 100, um café que atinge uma pontuação mínima de 80 pontos pode ser considerado um café especial. E aí, o café especial, ele também tem algumas faixas de pontuação. A gente entende que entre 80 e 84 pontos, que é esse selo aqui, que é um selo de entrada, é um café especial muito bom, mas ele ainda não tem grandes complexidades.
Na sequência, a gente tem 85 a 90 pontos, que aí já são cafés excelentes, já são cafés muito mais raros de serem encontrados, são cafés que já são complexos sensorialmente, a gente já vai começar a encontrar aromas mais exóticos. E aí, acima de 90 pontos, são o que a gente chama de cafés excepcionais. São cafés que já vão ter uma experiência totalmente diferente. Normalmente, eles estão mais condicionados a microlotes, nanolotes, são cafés muito mais raros de serem encontrados, mas também são cafés mais difíceis de serem degustados para quem não está acostumado, né? Então, é bacana a gente ter essas faixas de pontuação, porque vai ficando mais fácil da gente fazer essa transição. E aí, eu até trouxe aqui para vocês verem, os cafés especiais recebem esse selo, que é conferido pela BSCA, que é a Associação Brasileira dos Cafés Especiais. E uma coisa que eu acho muito bacana do especial, além, claro, da pontuação em si, é que café especial, ele tem nome e endereço. A gente sabe quem é esse café. Quando a gente escaneia esse QR Code, ele vai para uma página independente, então não é a Três Corações falando, né? É uma certificadora externa, que vai me contar quem é esse café, qual é o produtor desse café, qual fazenda ele foi produzido, como ele foi produzido, qual a variedade, qual o processamento. Então, a gente tem a história desse café, né? Isso valoriza demais esse café. Então, a gente começa realmente a prestar atenção quem é esse café, como ele foi produzido, quem produziu ele, porque para mim essa é uma informação muito importante, né? Quem é o produtor que está por trás desse café? Quem foi que começou esse processo? E aí é muito legal, porque a gente começa a ter mais informações, dependendo dos lotes, a gente tem quem é o mestre de torras, como esse café foi torrado, como ele foi pensado. Então, o café especial está 100% atrelado naquela experiência que a gente falou da terceira onda. Isso é uma realidade, mas ainda é uma realidade muito pequenininha, e é algo que a gente vem trabalhando muito forte para alavancar. Então, quando a gente olha essa categoria que a gente fala cafés premium, como eu falei para vocês, que vai incluir aí os cafés especiais, vai incluir cafés que têm já uma bagagem de certificações, que têm todo aquele cuidado socioambiental, vai incluir o gourmet, mas também o superior, que a gente sabe que, apesar de ser uma qualidade diferenciada, não é a maior de todas. Essa porcentagem aí bate os 5%. Aí, os últimos números de fechamento, a gente estava em 4,8%, 5% do consumo nacional. Então, ainda é um consumo muito pequenininho quando a gente vê frente aos tradicionais, que são quase 95% aí do consumo brasileiro. Mas um dado muito interessante é que os cafés de alta qualidade crescem de maneira 2 vezes mais acelerada do que os cafés tradicionais. Então, muito impulsionado aí pelo consumo dos jovens, como eu falei lá no começo, que ele busca um café diferenciado, que ele busca uma experiência diferente, e muito influenciado por essa busca de provar cafés novos, de provar cafés diferentes, e muitas vezes esse consumo, ele começa no fora de casa, né? no canal out of home, que a gente chama. Porque a pessoa vai, prova um café numa cafeteria, prova um café no seu restaurante favorito, e aí ele leva essa experiência para dentro de casa. Né? Tem muitas brigas no setor, se café especial tem ou não que ser vendido no supermercado, se café especial tem ou não que ser vendido moído. Eu sou muito partidária de que tem que ser democrático, né? Não adianta a gente restringir uma categoria de café para um nicho de pessoas e não deixar aberto para os consumidores experimentarem. Por exemplo, hoje em dia, pouquíssimas pessoas têm um moedor em casa. Se a gente só vender café especial, café de qualidade em grão, você torna esse café inacessível. Então, a gente, particularmente, tem essa premissa de democratizar. O café precisa ser democratizado. Quem toma um café de alta qualidade na rua, não vai tomar um café de alta qualidade, ou de baixa qualidade em casa, ou vice-versa. Então, é importante a gente promover essa experimentação, até porque as pessoas não tomam todo dia o mesmo café, não tomam todo dia os cafés no mesmo local. Então, eu particularmente acredito que nesse momento que a gente está de apresentar o café de qualidade para as pessoas, isso tem que ser descomplicado e democrático. A gente até falou isso nas palestras de vinho, né, ontem, que tem que descomplicar. Não adianta, se você cria barreiras para o consumidor vai assustar e vai fugir, vai ficar no que ele conhece, né? Então, acho que esse é também uma mensagem que a gente aprendeu no café e que eu acho que vale muito para esse consumo da erva mate.
E aí, só para finalizar, né, trouxe mais alguns números que provam isso. Então, 2017, a gente teve um marco muito grande na história dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, hoje, em volume total, são, brigando aí bem de perto com o Brasil, mas são os maiores consumidores de café do mundo. E, em 2017, pela primeira vez em 67 anos de pesquisa, foi percebido que os cafés de alta qualidade, o consumo de café de alta qualidade, tinha ultrapassado o consumo de cafés tradicionais. Então, isso é um número muito interessante, né? A gente tem aí mais de 60%, hoje em dia esse número está ainda maior, mas esse movimento, de modo geral, é um movimento que a gente tem visto a níveis internacionais. Então, o Japão já é um grande consumidor de café de alta qualidade, Austrália, Oceania, de modo geral, os países nórdicos, Finlândia é um grande consumidor de café de alta qualidade, né? É, per capita, o maior consumidor de café do mundo. A Finlândia consome o dobro de café do que o Brasil. Então, a gente tem um potencial aí a ser percorrido. E a gente sabe que essa tendência mundial, ela vem chegando aqui, né? E a gente percebe essa movimentação acontecendo de modo geral. E aí, como eu falei, né? Então, é um mercado que cresce muito rápido, de maneira muito rápida, e que cada vez mais, 2021, a gente bateu aí quase 1 milhão de sacas de café de alta qualidade. E eu acho que isso eleva a experiência de modo geral, mostra para as pessoas, para o mundo, que a gente tem, sim, cafés de qualidade, que a gente é capaz de produzir cafés de qualidade. Eu acho que isso hoje já não é uma dúvida para mais ninguém, né? Já é reconhecido na comunidade internacional. Mas eu acho que isso também mostra que o nosso perfil de consumo pode mudar, né? A gente acredita muito numa máxima que o paladar, ele não retrocede uma vez que ele evolui. Então, uma vez que você evolui, que você começa a degustar ali cafés de alta qualidade, que você prova bebidas de qualidades diferentes, que você vive experiências com café, você não volta atrás. E esse é um caminho sem volta e é um caminho muito importante porque ele mexe com a cadeia como um todo. Então, acho que esse é um grande aprendizado, né? A gente viu no vinho, a gente viu na cerveja, está vendo no café. E eu acredito muito, pelo que eu pude aprender com vocês nesses 2 dias, que é um caminho que a erva mate também tem esse potencial de trilhar. E eu tenho certeza que, muito em breve, a gente vai ouvir falar muito mais e ter grandes experiências.